Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja ficando dentro de casa, que vocês estejam tendo cuidado com a saúde de vocês e dos familiares, para a gente poder passar por essa pandemia o mais rápido possível. Então, por esse motivo, hoje a nossa aula, ela vai ser à distância, né, por vídeo. Eu espero que na próxima a gente já consiga se encontrar em sala de aula de novo, presencialmente. Então, a nossa aula de hoje é sobre lesão em corredores de rua. A gente tem como objetivos para essa aula conhecer o perfil dos corredores, entender sobre a epidemiologia das lesões musculares em corredores de rua, compreender as evidências científicas sobre os fatores de risco que estão associados à lesão muscular de corredores de rua. Aí a gente vai ter fatores intrínsecos e extrínsecos. A gente vai falar mais especificamente sobre os intrínsecos, tipo de aterrissagem, tipo de pisada e posição de tronco. A gente vai saber quais são os objetivos dos educativos de corrida. E ao final a gente vai treinar a prescrição de exercício preventivo para corredor de rua. Então a gente vai começar falando sobre o perfil dos corredores de rua. A gente tem aqueles corredores que disputam provas de 5 quilômetros, que são corredores que normalmente podem ser iniciantes. Essas provas demoram em média de 30 a 35 minutos. A gente tem corredores que disputam provas de 10 quilômetros, que demoram em média de 50 a 55 minutos por indivíduos treinados. Iniciantes conseguem fazer as provas de 5 e de 10 quilômetros. A meia maratona, que é 21 quilômetros, que ela demora em média entre 2 horas e 2 horas e meia. A gente tem corridas de maratona, que aí precisa, assim como a meia maratona, ser um atleta um pouco mais experiente. Ela demora em média 4 a 5 horas. O recorde mundial é de um queniano. Ele fez a prova em 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. E a gente tem as ultramaratonas, que são provas que demoram dias, às vezes meses. Então, são provas com mais de 42 quilômetros. A gente tem a prova de 100 quilômetros, que ela é mais comum, tem Suíça, África do Sul, no Canadá. Tem provas da Grécia, que é de 246 quilômetros, e tem provas que duram vários dias, como por exemplo a da Alemanha de 420 quilômetros, a do Canadá de 800 quilômetros, que dura entre 10 e 15 dias, e tem uma prova em Nova York que ela dura 3 meses, que o atleta tem que percorrer 5.515 quilômetros. Então a gente vai entrar um pouco agora na incidência de lesões, lembrando que incidência são novos casos dentro de um determinado tempo e prevalência são casos que aconteceram dentro de um ano, 2, 5, 10, são casos antigos. Aqui a gente vai falar sobre a incidência, novos casos dentro do tempo que estava sendo avaliado. Existe uma discrepância muito grande entre as relações epidemiológicas de alguns estudos, que alguns falam sobre 18,2% e outros falam de 92,4% a taxa de incidência. E alguns estudos falam de 6,8 lesões por 1.000 horas de exposição e outros falam de 59 lesões por 1.000 horas de exposição à corrida. Então, como vocês podem observar, é uma diferença muito importante. E isso se dá principalmente porque a definição de lesão muscular, ela varia de um estudo para o outro. São utilizados tipos de corredores, às vezes heterogêneos, né, perfil de corredores, como a gente acabou de ver. Às vezes a classificação de lesão, ela também varia. O diagnóstico de lesão também, como é feito o diagnóstico, também varia. Então a gente tem essa discrepância por conta desses fatores. E aí, para tentar facilitar a nossa vida, o grupo da Unicid, do Alexandre Dias Lopes, do Espanhol Júnior e do Léo Costa, fizeram esse estudo para ver quais eram as principais lesões relacionadas à corrida. E eles encontraram, primeiro, eles queriam fazer uma padronização para o critério de definição. Eles definiram que um desses critérios, ou os 3 critérios juntos, poderiam ser a definição de lesão musculoesquelética relacionada à corrida. Então, é a presença de queixa física, a necessidade de afastamento dos treinos e das competições e a procura por assistência médica. Quando a gente fala sobre procura por assistência médica, normalmente se fala de casos mais graves e casos mais agudos também. Pode ser um desses fatores ou os 3.
Então, eles também encontraram, com relação à incidência e prevalência, que a lesão mais incidente e mais prevalente é a síndrome do estresse medial da tíbia. E vocês podem observar que aqui as taxas variam um pouco, mas nesse estudo foi incluído atletas de ultramaratona e atletas de corrida geral. Então, primeiras taxas de incidência e prevalência que eu vou mostrar são relacionadas a corredores em geral, não corredores de ultramaratona. Então, a lesão mais incidente, mais prevalente é a síndrome do estresse medial da tíbia. Em segundo lugar, fica a tendinopatia do tendão patelar. Então, corredores de corridas gerais têm uma maior tendência a desenvolver tendinopatia patelar e também fascite plantar. São as 3 principais lesões. E para atletas de ultramaratona, a gente vai ter como principal lesão, com maior incidência e mais prevalência, a síndrome femoropatelar e a tendinopatia do tendão de calcâneo. Algumas dessas lesões vão ser estudadas nas aulas que ainda virão aí pela frente. Fascite plantar, síndrome femoropatelar, tendinopatia do tendão de calcâneo, tendinopatia do tendão patelar. Então, nessa aula de hoje, a gente vai conversar basicamente sobre síndrome do trato iliotibial e síndrome do estresse medial da tíbia. Então, a síndrome do estresse medial tibial, ela é uma lesão, como a gente acabou de ver, muito incidente, muito prevalente em atletas corredores. E ela é caracterizada por uma dor nessa região que vocês podem observar na figura, nos 2 terços inferiores ali da tíbia, ao longo da borda medial, piora ao realizar exercício e melhora com o repouso. Então, depois da corrida ou durante e depois da corrida, existe dor e quando se repousa, a dor some. Então, a gente tem 2 teorias que podem causar a síndrome do estresse medial tibial. Essa é uma lesão, também conhecida como canelite, que a gente ainda não tem muitas informações sobre ela. Existem alguns estudos, mas a gente ainda precisa avançar muito para poder afirmar algo com certeza. Então, a primeira hipótese é que existe uma contração excessiva da musculatura que se insere nessa região, que seria o tibial posterior, o sóleo e o flexor longo dos dedos, e que isso levaria a um estresse na face ali posteromedial da tíbia e, consequentemente, a uma periostite, e a dor seria causada por isso. E a segunda hipótese é que a capacidade de remodelação óssea, ela seria insuficiente. Então, à medida que você corre e causa impacto pela corrida, o osso ele vai sofrendo lesões e ele não consegue se remodelar a tempo. Por isso que o repouso seria uma boa estratégia. Então, os fatores de risco também não tem nada definido. O que se sabe é que pode estar relacionado com a hiperpronação do pé, pode estar relacionado com a diminuição da amplitude de movimento do tornozelo para dorsiflexão, pode estar relacionado com uma baixa força ou baixa ativação dos músculos estabilizadores ali do pé, também pode estar relacionada com a baixa mobilidade de quadril, mas a gente ainda não tem fatores definidos. O diagnóstico ele se dá de forma clínica mesmo, palpa-se a região anteromedial ali da tíbia nos 2 terços inferiores e se o indivíduo tiver dor é considerado um positivo o teste, e se ele tiver o histórico de dor pós-exercício e melhora com o repouso, então se fecha o diagnóstico de síndrome do estresse medial tibial. O tratamento, como a gente ainda não sabe o que causa exatamente, ele se trata principalmente com relação à fase aguda. Então é feito na fase aguda medidas analgésicas, como por exemplo gelo, correntes para ajudar a melhorar a circulação sanguínea local, para ajudar na cicatrização, pode ser feito laser também, tudo pensando em melhorar a dor e facilitar a diminuição da inflamação nesse local. Mas não existe um tratamento para tratar as causas, porque a gente ainda não sabe quais são elas. Então agora a gente vai falar sobre a síndrome do trato iliotibial.
como vocês podem observar aqui na imagem, esse é o local de dor, a região lateral do joelho, e essa dor ela acontece por conta da fricção da porção distal do trato iliotibial no epicôndilo lateral do fêmur, né? Fica nessa região. E a biomecânica da corrida, ela facilita que aconteça essa fricção. Então, na fase de apoio, o joelho vai apresentar ali entre 20 e 40 graus de flexão, e na amplitude de movimento de 30 graus é o momento onde ocorre maior fricção entre o trato iliotibial e o epicôndilo lateral do fêmur. Então, o fato de correr, né, o movimento da corrida, ele causa essa fricção, principalmente quando a gente tem um trato iliotibial mais encurtado. Então, normalmente o paciente sente dor, a palpação na região lateral do joelho. Ele pode sentir uma dor em queimação ou ferroada durante a corrida, principalmente quando faz ali um movimento próximo de 30 graus de flexão, como a gente acabou de falar. Também pode existir um eventual estalido nessa parte lateral do joelho, né, que seria o trato iliotibial passando ali pelo epicôndilo lateral do fêmur. E a gente pode ter, em alguns casos mais avançados, a diminuição de desempenho, porque de fato a pessoa não aguenta correr por conta da dor. A gente também não tem muita evidência sobre as intervenções que a gente pode fazer com relação ao tratamento. E o que se tem é que na fase aguda também pode utilizar modalidades anti-inflamatórias, e na fase mais crônica pode ser feito um tratamento com alongamento, como eu falei para vocês, tem uma relação com o encurtamento do trato iliotibial. Liberação miofacial também é outra coisa que pode ser indicada. E tem alguns artigos falando sobre o fortalecimento da banda iliotibial com exercícios excêntricos. Mas ainda é um estudo só, não existe ainda um consenso sobre isso. Então, são coisas para estudar um pouquinho mais e a gente poder entender um pouco mais do que está acontecendo. O mesmo grupo, agora entrando um pouquinho no tema fatores de risco, fez esse estudo que tinha como pergunta principal quais são os principais fatores de risco relacionados à lesão de corredores de rua, né? É interessante que eles encontraram apenas 2 fatores de risco relacionados. Lembrando que os fatores de risco intrínsecos são aqueles relacionados à própria pessoa e os fatores de risco extrínsecos são relacionados à parte externa, né, ao ambiente, ao tipo de treino, enfim, não faz parte da pessoa mesmo. Então, eles encontraram nos fatores intrínsecos somente lesão nos últimos 12 meses. Então, ter sofrido uma lesão nos últimos 12 meses coloca o atleta mais propenso a sofrer lesão. E existem algumas teorias com relação a isso. A primeira teoria é que quando a pessoa sofre a lesão, faz o tratamento, mas não termina, não faz o tratamento adequado, e quando ela retorna, ela, por conta do tratamento não realizado ou realizado de maneira insuficiente, essa pessoa fica mais propensa a sofrer novas lesões. E a outra hipótese é que quando ela sofre a lesão, ocorrem algumas modificações no treino, algumas modificações no padrão de corrida, e que isso seria o responsável por deixá-la mais propensa a sofrer novas lesões. E com relação aos extrínsecos, a gente tem a distância semanal percorrida. É o único fator que foi relacionado ao desenvolvimento de lesões musculares. E se entende que se a pessoa corre uma maior distância, se ela corre mais, então ela vai estar mais exposta. Se ela vai estar mais exposta, então ela tem uma probabilidade de desenvolver lesões. É interessante comentar que eles não encontraram nenhum fator de risco biomecânico nem anatômico relacionado a lesões musculares. E mais uma vez, a gente tem muitas falhas metodológicas nos estudos ou muita heterogeneidade, e isso dificulta essa análise. Então, como a gente conversou lá nos objetivos, a gente vai comentar sobre algum desses fatores biomecânicos, apesar de nós não termos evidência suficiente que prove que eles realmente estão relacionados com o desenvolvimento de lesões, mas talvez mais pela falha metodológica do estudo do que
pela ausência mesmo de fator de risco, e a gente vai começar pelo padrão de aterrissagem. A gente conta 3 padrões de aterrissagem mais utilizados, né? Existem vários tipos, mas os autores lá daquele estudo, que é o Espanhol Júnior, o Alexandre Dias Lopes, eles colocam esses como os 3 principais padrões de aterrissagem. A gente vai ter a aterrissagem através do médio pé, que, como vocês podem observar aqui, primeiro ocorre o choque do calcâneo, para depois acontecer o toque do restante do pé. Existe a aterrissagem pelo médio pé, onde todas as partes elas tocam simultaneamente ao solo, tanto o calcâneo como o antepé, eles tocam ao mesmo tempo. E o antepé, a parte anterior toca o solo antes da parte posterior. Então a gente vai ver alguns vídeos agora sobre os padrões de aterrissagem, e esse aqui é o padrão de aterrissagem do antepé. Então fiquem atentos como que ele faz o choque primeiro do antepé e em seguida ele toca o restante do pé. Esse é um tipo de padrão adotado por pessoas que correm provas mais curtas e que correm com maior velocidade, porque tocar com o antepé e sair logo em seguida acelera o padrão de corrida. Então, atletas de elite, que são aqueles que correm provas com maior velocidade, que estão realmente preocupados com o tempo de finalizar a prova, eles normalmente adotam esse tipo de corrida, são atletas mais experientes. Nesse aqui, a gente vai ver o padrão de aterrissagem de médio pé, como vocês podem observar, o antepé e o retropé, eles tocam o chão ao mesmo tempo, e esse é um padrão conhecido como mais natural. É comum a gente encontrar corredores de velocidade fazendo esse tipo de padrão de aterrissagem também, apesar de provas mais curtas, eles utilizam mais o antepé, e também é uma forma de correr tendo um menor impacto das articulações. Esse outro padrão de corrida que a gente vai ver agora é o padrão de corrida com o retropé. Então vocês podem observar que ele faz a aterrissagem com o retropé e em seguida, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele toca o retropé e em seguida ele toca o restante do pé. Então esse é um modelo de corrida mais adotado por atletas iniciantes ou atletas que não correm provas de alta velocidade e que é um padrão conhecido como mais lesivo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então a gente vai ter alguns estudos mostrando que 90% dos corredores recreacionais eles correm com o padrão de retropé, fazendo o primeiro toque do calcâneo e depois o restante do pé. Os atletas de elite, como a gente já conversou, eles apresentam mais um padrão de antepé e mediopé, principalmente porque é velocidade dependente. A gente vai ter outro estudo falando que a adoção dos padrões de mediopé e antepé, eles apresentam alguns resultados promissores para a prevenção e para o tratamento das lesões musculares, né? Pensando na prevenção e no tratamento, não necessariamente correr com padrão de antepé vai tratar, mas que ele pode ser uma alteração realizada durante a fase de tratamento para evitar que a lesão piore. Mas isso ainda não está comprovado. Tem alguns estudos também propondo que o padrão de aterrissagem com a parte anterior pode ser um padrão mais natural de corrida e que esse padrão ele pode atenuar as forças de impacto nas articulações, no joelho e no quadril. E a gente tem esse modelo de molas mostrando para a gente como acontece essa recepção de carga nesse padrão de aterrissagem de antepé e de médio pé. Então as molas, como vocês podem observar aqui, no momento do contato, elas estão mais encurtadas, e quando acontece o restante do contato do pé, ela se estende para ajudar a receber aquela carga, a amortecer aquele impacto. Então aqui, como a gente pode perceber, o tendão de calcâneo e a fáscia plantar, elas absorvem boa parte dessa carga. Então se eu não tenho um tendão preparado. Esse aqui é um estudo que foi feito avaliando os tipos de aterrissagem e o índice de lesão em atletas de endurance. Ele é um estudo retrospectivo, então ele avaliou para trás, né, prevalência de lesões. E eles encontraram que aqueles atletas que habitualmente batem o retropé, fazem esse apoio primeiro com o calcâneo, depois com a região anterior,
tinham o dobro de taxa de lesões por esforço repetitivo do que os indivíduos que tinham essa descarga primeiro no antepé. E aí eles fizeram um modelo linear que mostrou que o tipo de ataque, o gênero, a distância da corrida adotada e a média de milhas corridas por semana tem uma relação significativa com a taxa de lesões. Então, quando ele fala de lesões repetitivas, ele está falando de lesões por esforço repetitivo. Então, a corrida ela é um ciclo. Então, aquele impacto sempre acontecendo com o padrão de retropé, o vetor ele joga a carga lá para cima, para o joelho, para o quadril, e isso é mais lesivo do que amortecer com o antepé sobrecarregando a fáscia plantar e o tendão de calcâneo. Mas esse é um estudo falando sobre isso, ainda não temos um consenso com relação a esse tema. E agora, falando um pouco sobre os tipos de pisada, a gente conversou sobre isso na aula do professor Pedro, sobre biomecânica do gesto esportivo. A gente já viu que tem o tipo de pisada pronada, neutra, supinada, e que existem tênis para cada uma dessas pisadas e que não é adequado que os nossos atletas façam a compra desse tênis ou nós mesmos, que compre o tênis mais no estilo neutro e que, se for necessário, seja feita uma palmilha feita para você, né, uma palmilha exclusiva para colocar dentro do tênis. Então, como a gente já falou sobre isso, a gente vai se prender a outros pontos. Então, a gente tem aqui outro estudo, que é uma revisão sistemática, falando dos fatores de risco e os fatores protetivos para lesões de membro inferior. E a gente encontra lá que as principais razões de lesão são a hiperpronação. Lembra que a gente falou sobre hiperpronação lá na síndrome do estresse medial tibial? E estabilidade muscular inadequada, que a gente também falou lá no estresse medial tibial. Então, isso se dê talvez pelo estresse medial tibial ser a lesão mais incidente e mais prevalente. Então, os principais fatores de risco seriam relacionados a esse tipo de lesão. E a gente também vai ter uma cadeia ascendente. Então, a gente tem uma maior pronação, a gente vai ter uma maior rotação interna do quadril, o joelho vai fazer um pouco mais de valgo, e aí segue a cadeia que vocês provavelmente vão discutir com o professor Gabriel, falando sobre joelho, na aula sobre lesões de joelho. Aqui a gente tem outro estudo mostrando a relação do Foot Posture Index, que é um tipo de avaliação do tipo de pisada do pé, e relacionando com lesões. Então, esse estudo, ele mostra que esse tipo de avaliação, você tendo o resultado de uma pisada pronada ou uma pisada supinada, te coloca com maior risco de lesão, te coloca numa probabilidade maior de sofrer lesão. Então, esse teste, ele é feito com alguns pontos, né? São 6 pontos a se avaliar. No final é feita uma somagem desses pontos, que vai estar relacionado com mais carga medial ou mais carga lateral ou distribuição igual da carga. E se você tem um aumento da pronação ou se você tem um aumento da supinação, você pode estar mais propenso a sentir dor na região medial da tíbia e algumas outras lesões também. Então, falando um pouco agora sobre a posição de tronco, a gente tem esse estudo que ele fez uma relação entre a força dos extensores de quadril, a postura do tronco e o uso dos músculos extensores de joelho durante a corrida. E eles observaram que aqueles indivíduos que tinham maior fraqueza dos extensores de quadril, eles precisavam adotar uma postura mais ereta do tronco, mais verticalizada, como a gente vê aqui nessa imagem, para poder compensar. E eles acabavam utilizando muito mais extensores de joelho durante a corrida. E isso sobrecarregava muito essa região posterior do joelho e da coxa. E no final, eles acabam concluindo que a postura nem deve ser muito verticalizada, nem muito horizontalizada. Ela deve estar levemente à frente para ajudar na economia de energia, porque estar com o tronco levemente à frente te ajuda a deslocar para frente, mas ela não deve estar tão para frente que te desequilibre ou tão para trás que te freie.
Então, a postura do tronco ela é levemente à frente. Então, para fechar essa nossa discussão sobre os fatores de risco, tem esse estudo que foi publicado pelo grupo lá da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar, que eles avaliaram algumas mudanças no padrão de corrida. Então, tem um desses temas que a gente ainda não conversou, que é a largura da passada. Então, existe um tamanho de passada ideal. Nem deve ser muito curta, porque você aumenta a quantidade de impactos que você faz, né, a quantidade de aterrissagens. Nem deve ser muito longa, porque você sobrecarrega a região posterior, você vai ter maior, uma maior carga para lidar. Se você tem uma passada muito longa, então o seu corpo vai ter que gerar mais força para você poder se projetar para frente. Então existe uma largura de passada que nem é tão larga, nem é tão curta, que seria ideal para a corrida. Então aqui o pessoal lá da Universidade Federal de São Carlos, eles tentaram encontrar uma forma ideal de correr, que seria o ataque de antepé, uma largura de passada ideal, o tronco levemente à frente, e eles tentaram correlacionar isso com a cinemática da corrida e o conforto do paciente. E eles encontraram que, mesmo fazendo um padrão de corrida ideal, as pessoas se sentiam desconfortáveis e algumas delas um aumento no impacto dos membros inferiores, talvez por aquele não ser o padrão adotado. Então, eles concluíram que a melhor forma seria manter o padrão usual, fazendo alguns ajustes que forem necessários, mas que não existe um padrão de corrida que deve ser adotado por todo mundo. Cada caso é um caso, então deveria ser avaliado e prescrito de acordo com a necessidade. Não necessariamente todo mundo precisa correr com o antepé, não necessariamente todo mundo precisa fazer uma largura de passada igual, e o tronco de todo mundo não deve estar na mesma posição. Alguns precisam estar mais à frente, outros um pouco mais atrás. E as pessoas também se sentiam mais confortáveis, corriam em uma velocidade melhor e com mais qualidade quando elas se sentiam confortáveis. Então agora a gente vai entrar um pouquinho nos educativos de corrida, que é a penúltima parte aí da nossa aula. Então o primeiro que a gente vai conversar é sobre o skip alto. O skip alto é um tipo de educativo de corrida que ele tem como objetivo corrigir e aumentar o tamanho da passada. Como vocês podem observar aqui nesse vídeo, o joelho eleva até a altura do quadril, braço e perna se movimentam de maneira alternada. E quem tem indicação de fazer esse tipo de educativo são atletas que fazem provas de maior velocidade e mais curtas. Então, em seguida, a gente vai ver o skip embaixo, que ele tem os mesmos objetivos do skip alto, só que ele é mais indicado para atletas de provas mais longas, que fazem uma passada um pouco mais curta. Então, é mais com o objetivo de corrigir mesmo a passada. O próximo educativo que a gente vai ver aqui é o Ampersand. Ele é um tipo de educativo de corrida que é utilizado para corrigir a parte anterior da corrida. O que é isso? Fazer com que a pessoa ela se desloque preferencialmente para frente. Parece meio óbvio, mas alguns atletas eles não correm se deslocando só para frente. Eles se deslocam para frente e para a lateral como se fosse um zigue-zague. E isso faz com que ele gaste mais energia. Então, esse educativo de corrida, ele é para ajudar a se deslocar mais para frente. Ele é realizado tocando o calcanhar no glúteo, não necessariamente precisa tocar, com o braço alternando o movimento. O próximo que a gente vai ver é o Hupserloff. O Hupserloff é um educativo de corrida, que ele é indicado para melhorar a postura do quadril. Então, como vocês podem observar aqui no vídeo, existe uma elevação alternada de joelho e braço, tendo um pequeno saltito ao final do movimento. Ele pode ser feito parado ou em deslocamento, normalmente se faz ele em deslocamento, mas quando o atleta tem dificuldade de coordenar, se faz com ele parado primeiro. Então, todos esses educativos, além de corrigir coisas na corrida, como a gente está vendo aqui, ter objetivos para corrigir padrões de corrida, eles também ajudam a coordenar melhor o movimento de braço e perna. O próximo que a gente vai ver aqui, ele chama kick out.
também é conhecido como soldadinho. É um exercício que busca aumentar a amplitude da passada. Então você corre com o joelho estendido, jogando os pés alternadamente para frente e coordenando com o movimento dos braços. E aí vem uma dúvida. Existe um padrão de corrida ideal? Né, que a gente acabou de ver lá o artigo do Fábio Serrão e do pessoal lá da UFSCar, mostrando que não existe um padrão de corrida ideal, que todo mundo deveria seguir. Existe o padrão de corrida mais adequado para cada pessoa. Então, o tronco levemente à frente, fazendo o movimento de aterrissagem com o antepé, com o médio pé ou com o retropé. Ainda não temos nenhuma resposta com relação a isso, mas se entende que talvez o médio pé e o antepé sejam formas melhores de se correr, mas ainda não podemos afirmar isso com certeza. E isso deve ser feito em indicação individual. Cada atleta deveria ter um padrão de corrida adequado para a realidade dele, para o tipo de prova que ele realiza, para o tipo de anatomia do corpo dele, para a biomecânica que ele executa, enfim, né? Deveria ser bem individualizado. E agora eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre o que a gente conversou, refletissem e prescrevessem um programa de prevenção de lesões para um atleta fictício. Vocês vão definir quantos quilômetros esse atleta corre, né, hipoteticamente, e vocês vão prescrever um programa de exercícios para eles realizarem. Vão me dizer quantas vezes na semana, em qual momento seria mais adequado, e vão enviar para o meu e-mail. Isso vai funcionar como presença na aula. Aguardo vocês, um beijo e até a próxima aula.